Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é missionária Ana Girobano. Hoje é Natal, é dia 25 de dezembro de 2025, né? Uma quinta-feira, estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor, e me ajuda a estar te buscando, a estar te servindo. Meu Deus, apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos Marcos, Meli, Matheus e Manuel, da minha família. Visita aquele irmão, aquela irmã que está do outro lado para ouvir a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Pessoal, a palavra do Senhor hoje está em 2 Crônicas 13, tá? O reinado de Abias, o rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que é o missionário na Jeroboão desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus, expressão de Deus apareça, que o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que tu nome venha a ser glorificado e exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti. O canal João 3,30 é sobre a tua palavra, é somente a tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor venha ser glorificado, que o Senhor venha ser exaltado, Pai. Amanda Shuri decanta. Senhor, que o Senhor venha ser exaltado, Pai. Venha ser glorificado e que eu venha diminuir, que eu possa ministrar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que o teu nome venha ser exaltado e glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém, Jesus, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: no 10º, o reinado de Abias, rei de Judá, 2 Crônica 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel e de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate, levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Igreja, essa guerra aqui, quando acontece, já havia havido a separação do reino do norte e reino do sul, ok? O que acontece? Aonde que Israel, né? Israel ficou ali, né, com Jeroboão e passou a ser o reino do norte, tá? E ali, né, esse Abias, ele pertencia ao reino do sul, lado de Judá, tá? Então já havia sido a separação. Então houve guerra entre os dois reinos. Por quê? Porque Israel agora estava dividida, tá? Israel estava dividido. Israel estava dividido, não era somente uma nação agora, tá? Essa nação, ela foi dividida em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, né? E onde o reino do sul ficou com 2 tribos, Benjamim e Judá, e o reino do norte ficou com as demais tribos. Então havia essa guerra. E aí diz assim: Abias subiu ao monte Zemarim, no monte de Efraim, gritou: Jeroboão e todo Israel, ouça-me. Vocês não sabem que o Senhor Deus, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes? Você tá entendendo? Olha o que ele vai falar. E a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável. Então ele grita, né? Mas realmente a aliança foi para o povo de Israel, mas aqui agora, né, tem esse quebra, né? E Judá continua ali com a promessa, tá? Que é da descendência de Davi, tá? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Então, ele fala que Jeroboão se rebelou, mas não foi Deus que havia permitido, né, essa situação, porque no reinado de Salomão, se eu for assim, o negócio é o seguinte, tá demais, né, vamos dizer assim. Aí Deus, ele fala pra Jeroboão, que usa o profeta, né, pra falar com Jeroboão que ele ia ser rei de Israel. Aí depois se cumpre. Depois lá o filho de Davi, o bisneto de Davi, né, ele pega e vai pedir conselho para os jovens, e os jovens dão conselho errado para ele, tá? E que é Roboão. Mas aí Deus já estava nessa situação já que era realmente para que acontecesse isso tudo, tá bom? E alguns homens vadios imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. Então, aí a guerra só foi tomando pé, tá? Por quê, né? Porque era uma liderança, né? Eles passaram ali a fazer parte ali da guerra, da liderança, né, contra ali como eu posso dizer, ao reino do sul, tá?
Alguns homens vadios emprestavam, juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, quer dizer que é reino do sul, tá? Filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer resistência. Então a gente vê que a guerra já estava estabelecida, ok? E aí, igreja, é muito interessante que a gente vê aqui assim, ó, no 8. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro, bezerros de ouro que Jeroboão fez para ser os seus deuses. Então Jeroboão, ele faz o bezerro de ouro e fala assim, ó Israel, aqui é o seu Deus. Aí põe um Dan em Betel, assim, esse aqui é o seu Deus que tiraram você do Egito, né? Então tem toda uma, vamos dizer assim, igreja, toda uma situação, né? E foi algo assim que era necessário, né? Para poder dar continuidade ali. Nossa, aqui São Paulo tá muito quente hoje. A promessa de Deus que não faltaria varão, né? Que havia libertador ali da descendência de Davi. Mas não foram vocês que expuseram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, escolheram seus próprios sacerdotes, como fizeram outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiro pode tornar-se sacerdote daqueles que são seus deuses. Então, assim, né, eles profanaram, né, ali o sacerdócio, porque o sacerdote verdadeiro era o de Arão, amém? Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos, por quê? Porque o reino, né, o templo de Salomão estava lá, e lá era feito sacrifício, tinha o sacerdote, os levitas, tá bom? Tinha todo esse contexto ainda. E o Senhor, os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão, entendeu? Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocausto e incenso aromático ao Senhor, arrumando os pães sobre a mesa cerimonialmente, e todas as tardes acende as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. Então, assim, aqui as exigências que Deus deu para o povo de Israel, né, nas leis ali que o Senhor havia dado para Israel, como obediência ali através de Moisés. Então, eles tinham que manter ali os candelabros, todas as coisas do Senhor perfeitas. Tinha sacerdote, tinha que ser da descendência de Arão, né? Então, toda uma situação, tá, igreja? Então, eles se rebelaram, né? Então, e vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele, com as suas cornetas, farão soar o grito da guerra. Então, assim, eles ainda tinha nesse tempo aqui, vamos dizer assim, temor, tá? Então, eles ainda tinham certeza, né, que Deus, né, que o nosso chefe é Deus, tá? Que eles serviam a Deus. Ainda tinha essa convicção, tá? Ainda estava, assim, ainda fazendo alguma coisinha certa. Vamos lá. E farão soar os gritos de guerra contra vocês, israelitas. Não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Então, assim, era guerra. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para retaguardar o exército de Judá, de forma que ele estava de frente de Judá e vamos lá. No 3. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Então, estava pronta a guerra, né? Então, diz assim, pela retaguarda. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacados pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor, e os sacerdotes tocaram suas cornetas. Então, quando eles viram o quê? Clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as suas cornetas. E os homens de Judá deram gritos de guerra ao som dos gritos de Israel. Ao som de gritos de guerra. Deus derrotou Jeroboão e todos o Israel diante de Abias e Judá. Então ali, aquela guerra já passou a ser uma guerra de Deus. Ou seja, né? Por quê, igreja? Porque havia uma promessa ali sobre o quê? Sobre Judá, tá? Por isso que a gente fala Jesus, descendente, né, da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá, por causa disso. Porque o templo estava com Judá, né? E tinha ainda... o templo estava com Judá, né? E ali em Jerusalém tinha um templo. Então, assim, ainda tinha os sacerdotes, mas Jeroboão havia profanado. Ele havia feito bezerros de ouro, botou ainda em Betel. Não esperou, né? Ele não confiou no que Deus falou. Deus falou assim, você será rei de Israel. Então, assim, ele tinha medo do povo ir pra ajudar, né?
ali para Jerusalém adorar. Então ele fez bezerro de ouro e colocou em Dom em Beté e falou pro povo: vem adorar seu Deus que tirou vocês do Egito. Então assim, blasfemou e blasfemou feio, né, contra o Senhor. Não crendo, né, que com medo do povo ir para Jerusalém adorar a Deus, né? Então isso aqui é terrível. Os israelitas fugiram dos soldados, os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos dele. Então Deus, né, luta essa guerra aqui com, né, com o povo, com o reino, vamos dizer assim, do norte e o reino do sul. E Deus dá vitória ao reino do sul, tá? Que é Judá. Abias e os seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500 mil excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus de Israel. Então eles tiveram força o quê? Para vencer, né? Por quê? Né? Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, quando eles confiavam em Deus, Deus os dava vitória, amém? Abias perseguiu Jeroboão. Olha lá, ó. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes a cidade de Betel, Gessã, Efron com seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor feriu e ele morreu, né? Então, assim, aí Jeroboão, ele fica o quê? Vamos dizer assim, desfalcado, tá? Desfalcado, aleluia. Glória a Deus, né? Durante o seu reinado, né? Mas foi uma escolha dele, tá, igreja? Abias, ao contrário, fortaleceu-se e ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos, 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Igreja, então é muito interessante, né? Que a gente vê aqui Israel é dividido, né? E ali fica a tribo do norte, a tribo do sul, e ambos entram em guerra. E Deus dá vitória para a tribo de Judá, tá? Que é o reino do sul. Isso é muito interessante, né? Eles clamaram e oraram por quê? Porque eles ainda tinham os verdadeiros sacerdotes, ok? Porque eles tinham os verdadeiros sacerdotes, os verdadeiros levitas, Deus deu vitória para eles, amém? Não tinha o bezerro de Dan em Betel. Deus abençoe vocês, que na paz, e medite na palavra do Senhor. E medite na palavra do Senhor, tá bom? E eu espero que esse dia de Natal tenha sido uma bênção para você e para sua família. E um Feliz Natal para vocês. Eu desculpa que eu não falei no começo, mas agora eu estou falando para quem ouviu o vídeo, né? Um Feliz Natal, né? Nós sabemos que Jesus não nasceu nesse dia, mas nós sabemos que é um espírito natalino, que o sentimento, que o quebrantamento é algo bem real nessa época do ano, amém? Deus abençoe e fiquem na paz.